a velha guarda do Salgueiro, acadêmicos do Salgueiro, inclusive aqui representada por elementos que pertenceram às 3 outras escolas de samba que precederam o Salgueiro e que foram Azul e Rosa. Azul e Rosa, que era... Azul e Branco. Azul e Branco. E depois eu digo que era Verde e Branco. E depois eu digo que era Verde e Branco, não é verdade? Então, pela ordem aqui, nós temos lá na ponta o João Curumim. Temos ali o J. Palmeira. Ali Mãe Dedê. Ali a Nilda. Ali a primeira da série de Geraldas. Ali Tia Neném. Dona Geralda. Tia Zezé. Geraldo, o primeiro da série de Geraldos, do Salgueiro. Tia Lourdes. O Pamplona, considerado o mais novo representante da velha guarda do Salgueiro. 20 anos. 20 anos. Tia Doninha. O Joaquim. João Boca. O outro Geraldo Babão, compositor nas horas vagas. Só tem vaga. Abelardo. Buguinho. A Enciclopédia do Salgueiro, de Djalma Sabiá. Existiam 3 escolas de samba no Salgueiro, não é verdade, Djalma? E essas 3 escolas dividiam as forças. Então, as escolas que eram depois eu digo, o Azul e Branco e o Unidos do Salgueiro, não conseguiam vencer desfile, porque toda a força do Salgueiro estava dividida por 3. Essas escolas eram, como a gente disse, a mais antiga, sabia, era o Azul e Branco, né? Azul e Branco, Unidos do Salgueiro, depois eu digo. E depois eu digo. Na Azul e Branco pontificava um grande compositor desta primeira fase anterior ao Acadêmicos do Salgueiro, que era o Antenor Gargalhada. O Antenor Gargalhada chegou a ter música dele gravada no início aí do disco elétrico, por aí, né? Chegou a ter composição mas ele chegou a ter composição levada para o disco. E dentro do Azul e Branco há uma música do Antenor Gargalhada que podia ser lembrada para a gente ter uma ideia de como eram esses sambas do Salgueiro antes do Acadêmico do Salgueiro. Ao lado da Azul e Branco existia a segunda mais antiga do local do Salgueiro, era Unidos do Salgueiro, onde desponta também um sambista que continuaria depois do Acadêmico do Salgueiro e está aqui até hoje, inclusive do nosso lado. Um senhor chamado Geraldo Babão, que fez um samba naquela época ainda do Unidos do Salgueiro, muito bonito, chamado Solidão. A terceira escola era depois eu digo que era a Verde e Branco do Salgueiro. E em 1940, depois eu digo, desfilaria com um bonito samba do Pindonga, né? Chamado A Casa do Pequeno Jornaleiro, que tem uma explicação. Vocês vão ouvir na letra, ela se refere à primeira dama do país, era exatamente Dona Darcy Vargas, a esposa do presidente Getúlio Vargas, que tinha criado recentemente a Casa do Pequeno Jornaleiro. A famosa realização de Dona Darcy Vargas, que aproveitava os meninos pobres e levava para uma formação, tinha escola, dava um uniformezinho, então o menino vendia jornais, tinha sua subsistência garantida vendendo jornais no Rio de Janeiro e à tarde se recolhiam para a Casa do Pequeno Jornaleiro. Então Pindonga fez este samba que, segundo o Djalma Sabiá,
É um dos primeiros sambas que pode também ser já considerado um samba enredo clássico, né? No sentido de que ele se prende rigorosamente ao enredo da escola. Ele conta, diz exatamente na letra do samba o que o enredo pretendia. Vamos lembrar esse A Casa do Pequeno Jornaleiro do Pindonga. Este samba, Quilombo dos Palmares, de 1960, marca um momento muito importante, não apenas dentro do Salgueiro, mas dentro da história das escolas de samba. Porque é o momento em que o processo de criação da escola de samba, que até então, dentro, por exemplo, do Acadêmico do Salgueiro, vinha dependendo apenas exclusivamente da capacidade de criação, da organização, da inventividade, do talento artístico apenas dos membros da comunidade que faziam essa escola de samba chamada Acadêmico do Salgueiro, passou a depender de pessoas que traziam um conhecimento artístico novo, que vinham colaborar para fazer a escola provavelmente mais bonita no seu desfile. Foi o momento em que Nelson Andrade chama para o Salgueiro alguns artistas de escola, entre os quais o aqui presente Pamplona, que chega na Academia do Salgueiro juntamente com Arlindo Rodrigues, né? E mais algumas... Newton Sá. E vai então oferecer a contribuição da sua arte de escola à Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Como é que você vê hoje, ô Pamplona, passado esse tempo todo, você continua a achar que foi válida a sua participação, quer dizer, a sua interferência no processo de criação entregue exclusivamente a gente das escolas de samba? Como é que você vê a sua participação e dos seus companheiros? Antes você tinha feito uma pergunta um pouquinho diferente. Assim, será válida a participação de duas culturas no processo de criatividade da cultura popular. E a cultura popular para mim é uma só, não tem duas. O fato de gente com menos conhecimento erudito ou gente com mais conhecimento erudito se empolgar em realizar a cultura popular, nesse processo eu não vejo mal algum. Inclusive o exemplo que eu tenho é um sujeito chamado Zé Ramos Chorão, que é um extraordinário jornalista, talvez o mais erudito que nos resta a respeito da cultura popular, e que dedica a sua vida toda, até de uma maneira um pouco, às vezes, violenta e forte demais, em defesa da única cultura que eu conheço, que é a cultura do povo. Ele, no jornal dele, e eu desci do meu ateliê, em vez de pintar e fazer pintura concreta, eu quis ver se eu podia, apesar de ter tido a infelicidade de estudar, participar também com o meu povo, que talvez tenha estudado menos do que eu, na criatividade do fundamental que é, para mim, em qualquer circunstância, dentro ou fora do samba, a cultura popular. E o fato merece uma recordaçãozinha. Eu não era salgueiro, não, sabe? Não era, não. Do Salgueiro eu conhecia dois sambas que falavam dele. Essa coisa que foi contada antes aqui, eu não participava muito, não sei vendo o desfile, mas não gravava. Um samba era assim que o Terra de Sena, pai do Maxi Nunes, uma vez cantou para mim e disse assim: se lembra, Fernando? Foi o Salgueiro que chegou, são mais de 500 cabrochas, tamborins são mais de 1000, salve a cor, isso aqui já deu um passe. Fala do Oeste, né? Meu barracão lá no Morro do Salgueiro. E a gente embarcava no Salgueiro, assim, como uma visão de que os poetas se dirigiam antes, talvez, mais ao Salgueiro do que a própria Mangueira, tão cantada e decantada depois, a mais de todas, talvez. Fora o Noel, que no samba dele se referia ao Salgueiro, Oswaldo Cruz e Matriz. Né? O Salgueiro pintava, assim, eu achava até o nome Salgueiro, como eu acho até hoje, muito feio. Eu achava uma bonita Império Serrano, bonito, conto de fadas. Ou, no meu ponto de vista de garoto, mocidade independente, porque aí a mocidade precisa ser sempre independente. Essas coisas assim ficavam em torno da cabeça da gente até um dia, por saber que eu me interessava por cultura popular, não no que diz respeito exclusivamente à escola de samba, mas em geral, educado no território do Acre,
lugar que vocês não sabem onde é direito. Eu, com meus 4 anos, ouvi uma embolada dizer assim: capivara correu, no buraco se meteu, esse bicho corre mais, que uma pôr Minas Gerais. Achava aquele negócio assim gozado. Na minha avó de Pernambuco, eu vi aqueles maracatu, aquelas assim, que pinta a gente, que você conhece, talvez até melhor do que eu. Por amor à cultura popular.